todos! Meu nome é Luciana Demarque e hoje estou apresentando o programa Logcomex, diretamente dos estúdios da TV ABCD. Aproveito para deixar um grande abraço à professora Cláudia Bock, que hoje está em compromisso no Rio Grande, aliás, em Santa Catarina. E nós estamos hoje recebendo em nossos estúdios o Dr. Aderbal Mendes. Dr. Aderbal, muito prazer, né, em tê-lo aqui conosco. Seja bem-vindo. O Dr. Aderbal, ele é empresário do ramo logístico e de transportes. Dr. Aderbal, gostaria que o senhor comentasse, se apresentasse, né, e comentasse um pouco da sua experiência profissional e da sua formação. Bom dia, Luciana. Obrigado pela oportunidade. Meu nome é Aderbal Mendes. Comecei minha carreira muito cedo em comércio exterior, era pequenininho ainda, né? Lá com 12 anos de idade, né? Então, num grande grupo chamado Bung Alimentos, né? E em 2000 recebi uma proposta interessante e aí comecei a trabalhar com eventos internacionais, como shows musicais, teatro, eventos esportivos. Atuei muito, 9 anos na logística da Fórmula 1. Interessante. E é bem interessante. E no ano de 2006, tive a vontade de criar a minha própria empresa, né? E aí, através de um sócio, né, que nasceu a minha vontade, e a gente conseguiu alavancar uma empresa de transporte no ramo de logística, de cargas de importação e cargas para exportação. E aí, qual foi o foco dessa empresa? Então, eu tinha umas demandas dentro da empresa onde eu trabalhava e a necessidade de criar essa empresa chamada Jobal Transportes. Com essa vontade, a gente acabou alavancando, começamos pequenininhos com um carro, né? Bem devagarzinho, né? E ao passar aí quase 6 anos de vida, chegamos a 15 carros, então a gente faz coletas no Porto de Santos, né? Nos terminais, no Porto de Santos e também nos terminais no Guarujá, no terminal do Guarujá, e entrega as cargas nos clientes. E as cargas para exportação a gente coleta no Brasil inteiro, traz para o porto ou para os aeroportos de Campinas e Guarulhos as cargas para exportação. E também as cargas de importação desses aeroportos a gente coleta e entrega nos clientes. Então, a Jobal nasceu aí em 2006. E nós temos também a MFM, Logística Internacional. Perfeito. A MFM, na verdade, foi a segunda possibilidade de empreender no Brasil, que não é fácil, né? O governo é nosso sócio, né? E exige que a gente pague os impostos ali regularmente, mas a MFM Logística nasceu em 12 de 1 de 2012 para alavancar essa parte de 24 anos que eu já tinha de experiência com despacho aduaneiro, de importações e exportações, e a MFM ela vem atendendo o segmento de produtos químicos, aeronáuticos, por exemplo, uma empresa carro-chefe que a gente tem, né, na nossa empresa, que é a Líder Aviação, que eu trabalho desde 2006 com essa empresa, e ela migrou, né, quando nasceu a MFM, nós conseguimos aí formatar uma parceria boa, que a gente vem colhendo grandes frutos. Hoje a gente opera muito forte no aeroporto do Galeão, fazendo o desembaraço da parte de aviation. E quais são os desafios, Aderbal, justamente, né, porque você trabalha justamente com importação e exportação, né? E a gente sabe que o Brasil ele tem um déficit muito grande, seja nos portos, seja nos aeroportos. O que mais impacta aí, eu digo, impacta em termos de tempo, de economia, né, de valores, para uma empresa, né, para um empreendimento como o seu, esse atraso do Brasil em portos, aeroportos, enfim. E estradas também, porque as estradas do Brasil lastimável. Arcaicas, né? Eu dou o nome como arcaicas. Infelizmente, o governo, né,
os políticos, né, eles acabam conduzindo de uma forma, na minha opinião, um pouco errada, né? Quando vão se eleger, né, prometem tudo, né? Na hora de entregar, não entregam nada. O Porto de Santos é o maior porto da América Latina, né, onde movimenta uma grande massa de cargas, né? A gente vê quando está nos peak season da vida, dos anos, né, final de ano, né, onde aumenta muito a importação, não tem como fluir, né, dar saída às cargas, tanto para exportação, porque não consegue armazenar, né, quanto às cargas de importação. Eu, como empresário, principalmente da transportadora, a gente tem que registrar, fazer um agendamento, né, no sistema desses terminais. E aí o que acontece? O nosso motorista, né, o trabalhador motorista, chega lá no porto às 10 da manhã, por exemplo, faz o registro nessa hora, e às vezes passam 1, 2, 3, 10 horas, a maioria das vezes já viramos à noite, né? E aí o que impacta para o importador ou para o exportador? O custo. Porque além da gente, porque o carro parado é prejuízo para nós. Além do motorista não ter uma vida de trabalho digna, né? Porque vira uma vida não é escravizar o motorista, mas ele fica lá parado esperando a oportunidade de fazer o descarregamento. Ele é uma vítima da má administração dos pública, portos. Exatamente. Ele é uma vítima. É uma vítima. E o que acontece com nós, empresários do ramo de transporte? Às vezes o cliente não quer pagar a conta, né? Então fica aquela negociação minimizando o custo, assim, de uma maneira que a gente acaba tirando dinheiro do bolso, tomando prejuízo por conta que os nossos políticos não olham para essa questão. Agora, Derbal, tem uma questão muito, assim, muito importante. Bom, não é de hoje esse problema, né, no transporte brasileiro, nos aeroportos, nos portos, nas rodovias, nas ferrovias, nas hidrovias, né? Todos os caminhos, né, que escoam a nossa produção, ou que são as matérias ou maquinários que a gente não consegue produzir no mercado nacional, que acaba tendo que importar. Então... Exato. Então, assim, já não é de hoje esses problemas, né? Já é mais do que conhecido. O que os empresários, né, o que os empresários estão fazendo enquanto pressão, né, para a melhoria dessa parte, né, para uma ação efetiva, eficiente e eficaz do governo. Porque eu creio que enquanto os empresários se unirem, né, em conjunto, moverem ações, né, que visem uma cobrança de uma posição do governo, né, de ações do governo, eu creio que isso pode acelerar o processo. Mas, assim, tem algum movimento dos empresários dessa área, ou tem algo que ainda é um bloqueio para vocês? Assim, essas cargas específicas de porto e aeroportos, elas, na verdade, o empresário transportador, ele não é, na minha opinião, ele não é muito unido, ele deveria se unir mais, né? Porque a gente não vai para a rua, né? Lembrei até um fato, quando eu era mais jovem, né? Quando teve o pedido de saída do Collor, né? Sim. As pessoas foram para a rua, né? Se manifestaram, e hoje isso não acontece. Eu acho que tem que se unir mais, não adianta em pequenas entrevistas tecerem alguns comentários, mas eu não vejo assim uma movimentação. Eu acho que a gente tem que se unir mais, a gente tem que se falar, a gente tem que ter uma classe para poder brigar. Ao contrário, além de ser empresário do transporte, eu também sou despachante aduaneiro, né? E o que acontece? A gente tem uma entidade de classe que briga pelo despachante aduaneiro, que é o que representa todas as empresas que importam e que exportam. E isso,
acaba, por exemplo, o sindicato, voltando um pouquinho, do despachante aduaneiro, ele acaba brigando um pouco mais, diferente do transporte. Doutora Aderbal, então nós vamos para um breve intervalo e quando retomarmos vamos continuar com esse assunto que é muito importante. Ok. Pessoal, até logo. Oi, eu, Heitor Martinez, também estou aqui na TV ABCD. Eu decidi começar minha reeducação alimentar quando eu vi uma foto minha de longe e não me reconheci. Eu estava com 93 quilos. O contador de pontos é uma ferramenta muito importante. Eu não como mais do que eu vejo pela frente, e sim o que meus pontos permitem. Com o contador de exercícios, você pode contabilizar os seus pontos e saber se está fazendo atividade física na medida certa. Na comunidade, cada grama eliminado, eu comento no meu blog. E percebo que eu não estou sozinha. Sempre tem alguém para vibrar junto comigo. Na análise nutricional, você fica sabendo se está consumindo alimentos saudáveis e na quantidade certa. Existe uma Leila antes e uma Leila depois das dietas de saúde. Bem-vindo ao Mundo Concept, uma das mais modernas lojas virtuais do Brasil. Oferecemos produtos esportivos e serviços exclusivos aos nossos clientes, com atendimento personalizado. Navegue em nossa loja com a segurança de uma ótima experiência na compra de produtos das principais marcas do mercado. Nike, Adidas, Topper e muito mais. Na Mundo Concept, você compra tudo em até 12 vezes sem juros e recebe em sua casa produtos de alta qualidade. Acesse www.mundoconcept.com.br. Mundo Concept, a escolha número 1 dos atletas profissionais. Olá, eu sou o Hélio Castro Neves, piloto da Fórmula Indy, e eu também estou no ABCD. Na correria da época da faculdade, acabei engordando. Resolvi mudar essa história quando percebi que a minha formatura estava chegando e os meus quilos só aumentando. Minha meta era emagrecer 10 quilos até a formatura. Uma amiga estava emagrecendo contando calorias, mas achei bem complicado. Eu não encontrava todas as informações nutricionais dos alimentos. Pesquisei na internet e descobri a dieta dos pontos do Dieta Saúde. Eu não fazia ideia de que boas escolhas me permitem comer mais. Sempre que eu subia na balança, eu via o meu peso diminuindo e a única coisa que aumentava era a minha autoestima. Foram muitos os aprendizados com o Dieta Saúde. Eu emagreci 10 quilos em 5 meses. Consegui me formar com o peso ideal e meu álbum de fotos ficou do jeito que eu queria. A reeducação alimentar é um aprendizado para a vida toda. Construa os próximos capítulos da sua história com o Dieta Saúde. Eu consegui. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Log Comex, ao vivo hoje com o Dr. Aderbal Mendes. Dr. Aderbal, nós recebemos aqui uma pergunta do nosso telenauta, que é o Rubens Carvalho. Ele disse que achou muito interessante a questão do senhor ter trabalhado no segmento de eventos culturais. Ele disse que ele é novo no ramo e que ele achou muito interessante. Ele pergunta se é normal você... Logo no início você já entrar nesse segmento. O senhor poderia explorar um pouquinho essa sua experiência no ramo cultural? Pois não, Luciana. Bom dia, Rubens. Na verdade, eu comecei a trabalhar com bens de caráter cultural, né, antes do ano 2000, né? Então eu trabalhei sempre com obras de arte, trazendo para
os museus, né, Lazar Segal, MAN, MASP, então a gente trazia as obras de arte, ficava em exposição por um período, né, que é esse regime concedido pela Receita Federal, chama-se regime atípico, né, que é a admissão temporária. Então a admissão temporária, ela é hoje, pela IN, né, eu até cito a IN, a 874 de 2008, né, é importante dar uma lida na IN 874, onde você tem como fazer a admissão temporária de um bem depois que ele é exposto, exibido, face à reexportação dentro do prazo, né? Então, existem algumas particularidades que você tem uma série de documentos que você tem que cumprir para ter o benefício do regime. Certo. E como que fica a questão, Aderbal, da segurança, né? Não só do translado, né? De você preparar a obra de arte, vamos dizer assim, mas a questão da segurança realmente. Como é que funciona essa parte da segurança? Por exemplo, a MFM, né, a empresa onde eu sou sócio-diretor, é uma empresa que faz desembaraço aduaneiro e logística internacional. Por exemplo, a carga está pronta, vamos colocar lá nos Estados Unidos, em Nova York, num hotel. Então, desculpa, no hotel não, num teatro ou até mesmo num museu. O que acontece? A gente tem parceiros no mundo inteiro. Então, aciono o meu parceiro de Nova York, dos Estados Unidos. Ele vai lá, ele recebe as informações da carga, ele faz o pick-up dessa carga, mas antes de coletar, de fazer esse pick-up, ele já verificou o valor da mercadoria, ele já fez a apólice de seguro, ele traz essa carga para o aeroporto, né, no caso Nova York, JFK, faz o frete internacional através de uma aeronave para um dos aeroportos principais, que é aqui de São Paulo, Guarulhos ou Campinas. A MFM entra nessa parte para fazer o despacho, né, apresentar os documentos em nome do importador, que é um dos museus, faz o desembaraço aduaneiro, né, em nome do importador, faz o pagamento de armazenagem, desconsolidação, libera a mercadoria junto à Receita Federal, então o fiscal concede a admissão temporária por um período, e aí entra, né, por isso que eu falo de ter duas moedas, entra a Jobal, com toda a documentação que já recebeu, faz o seguro da carga e faz a coleta. E aí, depende do tipo de material, precisa de escolta ou não, né? Então, sai do armazém, né, alfandegado e vai até o museu, né, e faz a entrega da carga. Entregou a carga, a responsabilidade do museu, acontece a exposição, o evento, né, as pessoas, os convidados, ou os pagantes ou não, depende de que forma que vai ser conduzido isso. Existe a visita, termina o evento, a gente faz o processo de volta. Então, a gente coleta a carga, leva para o aeroporto, a MFM faz o desembaraço, a reexportação e devolve. Então, é muito interessante. A MFM hoje, na verdade, ela tem uma grande experiência na parte de admissão cultural, não só do voluntariado cultural, mas também de shows, de eventos desportivos, né? Por exemplo, vou citar aqui uma rápida passagem. Então, eu trabalhei 9 anos, né, na logística da Fórmula 1. É muito interessante essa parte de ter cuidar dessa logística, né? Então, por 2 semanas antes do evento, você fica trabalhando ali, a gente chama de backstage, né? É bem interessante isso. Então, a gente trabalha ali com um time, né? Não só dentro do escritório, quanto no aeroporto e no posto, por exemplo, a Fórmula 1 movimenta para acontecer.
Comecei minha reeducação alimentar numa quinta-feira. Já na segunda, eu tinha perdido 600 gramas. Eu percebi que o programa funcionava mesmo. Eu sempre tive complexo com meu peso. Tomei vários remédios por conta própria. Funcionou, mas depois o peso voltou em dobro. E aí começou aquela briga com o efeito sanfona. O contador de pontos foi a ferramenta que mais me ajudou. Com ele, eu descobri que eu não comia muito. As minhas escolhas alimentares que eram ruins. Quando eu estava desanimada, eu conversava pelo blog. E sempre recebi uma palavra de apoio. A principal dificuldade foi resistir às tentações. Sempre surgia uma festinha, um churrasco. Eu estava numa situação que eu me escondia por trás das roupas. Só usava roupas largas. Era frustrante. Hoje, eu adoro comprar roupas. Sou referência de sucesso no meu trabalho e na minha família. O Dieta e Saúde fez uma grande mudança na minha vida. Eu, Cadu Moliterno, também estou na TV ABCD. Nas grandes cidades, quase não há tempo de encontrar os amigos com calma e tranquilidade. Mas na encantadora cidade de Guararema, bem pertinho de São Paulo, a 75 quilômetros, o Vale do Sonho oferece excelente e completa infraestrutura em um ambiente calmo para fazer da sua hospedagem verdadeiros momentos de relaxamento e prazer. A cozinha do Hotel Vale do Sonho é uma atração à parte. O Vale do Sonho mantém uma completa infraestrutura de serviços e equipamentos para atender grupos de empresas, igrejas, melhor idade e crianças, para treinamentos e outros eventos. Venha conhecer o Vale do Sonho Hotel e Eventos em Guararema e divida com seus companheiros de trabalho, amigos e familiares inesquecíveis e merecidos momentos de descanso com tranquilidade e raro prazer. Estamos de volta com mais um bloco do programa Logcomex. Pedimos desculpas aos nossos telenautas. Nós tivemos um problema técnico com o microfone do nosso convidado, mas que já foi resolvido. Aderbal, gostaria que você retomasse a questão falando da experiência no transporte logístico, aliás, no transporte da F1, da Fórmula 1 no Brasil. O transporte, na verdade, ele, assim, para vocês entenderem um pouco melhor, né, os aviões, né, os charters, chegam no aeroporto de Viracopos, né, e os containers no Porto de Santos. Né. A gente, mais ou menos, cada evento desse, ele costuma ter uma média de 40 containers. Né. Então, quando é liberado, segue um comboio, né, de containers, né, para poder, material de catering, né, marítimo, pneus, aquelas máquinas de pneumáticos, né, e a parte aérea, que são 4 voos charters, uma média, mais ou menos aí umas 40, 50 carretas aí por voo. Então é uma grande Operação, isso. Uma grande operação. Isso, é uma grande operação. Agora, só que para o transporte acontecer, tem as pessoas que têm que trabalhar para isso, né? Então, eu trabalhava com uma grande equipe, né? Que a gente ficava lá fazendo admissões temporárias, né? Tem que relacionar tudo, né? Por exemplo, em Guarulhos chega a uma média de 80, 90 embarques, spots, né? Cada embarque tem o seu documento, né, o RG da carga, que é o AWB. Então, para cada embarque é feito uma admissão temporária. Então, a quantidade de admissões para um evento desse é um absurdo. Então, o que eu falei lá no início, começa a se trabalhar 15 dias antes, certo. E acabou o Grande Prêmio, todo mundo para o escritório, parece uma agência de publicidade, né? Corre todo mundo para o escritório e vira noites e mais noites para poder fazer a saída. Principalmente se o Brasil não é o último Grande Prêmio, se continua, né? Então tive algumas experiências que daqui ia para a China, né? Ou até mesmo para o Japão. Então, logo ali, né? Logo ali. Então, e na próxima semana, né? E era bastante árdua essa parte. Mas com isso, o que eu ganhei de bagagem trabalhando nesses eventos, né? É que a MFM é uma empresa
que nem eu citei jovem, né, que nasceu em 12/1, mas com uma experiência de mais de 24 anos de comércio exterior, de desembaraços, né? E aí o legal também é que a gente trabalhou com música, né? A gente fez eventos culturais de bandas internacionais, de grandes bandas, de pequenas bandas, de médias bandas. A gente chamava até de as bandas nacionais, né? A gente conseguiu fazer exportação Daniela Mercury, né? Carlinhos Brown, então a gente chamava do povo da Bahia, né? Então essas pessoas faziam os seus fechamentos dos shows lá fora e através de nós a gente fazia toda a parte documental e fazia a exportação das cargas e também fazia a recepção ou até mesmo turnê pelo mundo inteiro através de saída e entrada no Brasil, que é a admissão temporária, a entrada e a saída como exportação temporária. Aderbal, a Letícia Vieira nos encaminha aqui uma pergunta, ela está dizendo, olha, você disse que a MFM é uma empresa nova, né? Aonde ela está? Onde ela se localiza? Ok. Letícia, bom dia. A MFM fica no bairro do Morumbi, né? Ali na rua Dr. Luiz Migliano, ali perto da Giovanni Gronchi, perto do Shopping Jardim Sul. Então a gente está bem localizado, um escritório num prédio assim, importante no complexo daquele bairro, né? O bairro está se tornando hoje um grande centro de empresas. Então, se a gente olhar para... É um polo empresarial, né? A gente tem, por exemplo, em algumas regiões de São Paulo, alguns polos industriais que acabaram saindo da cidade e foram para cidades do interior. E o que São Paulo virou? São Paulo virou uma capital de serviço, né? Então, a gente está ali trabalhando, captando o serviço dessas empresas que estão no interior de São Paulo, né? Também fora do estado, né? Então a gente tem clientes em Minas, a gente tem clientes em Goiânia, né? A gente tem clientes até em Manaus. Então eu acho importante. Hoje a MFM, ela tem seu escritório principal no bairro do Morumbi, a gente tem o nosso escritório na cidade de Santos, na cidade de Guarulhos, na cidade de Campinas, porque a gente tem que cobrir o porto e os aeroportos principais. Estamos com o nosso escritório também no Rio de Janeiro, né? Temos também o nosso, na verdade, em Manaus a gente não tem escritório próprio, mas a gente tem parceiro que opera. Mas tudo hoje é feito dentro, hoje com a internet, né? Então, basta você ter Nextel, telefone e internet, você está presente em todos os lugares, mas em Manaus a gente trabalha com parceiro, onde a gente faz os nossos registros no nosso escritório de São Paulo e a gente envia a documentação para que eles façam a operação final, né, naquele lugar. Legal. Você estava falando do transporte relacionado ao pessoal da música, né? Tá. Os baianos, né? E, curiosamente, ontem eu estava revendo uma entrevista que a Elis Regina deu à Rádio Nacional no ano de 1979. Eu era um neném. Eu tinha 7 anos, eu tinha 7 anos. E questionada sobre a turnê nacional do show dela, ela dizia que era inviável devido ao transporte. Naquela época. Naquela época, ela dizia, em 1979. São 33 anos atrás. 33 anos, não, 34 anos. 34 anos atrás. Ela dizia que era inviável, porque os recursos humanos, as pessoas iriam de avião, mas o material iria por terra. Ok. A gasolina, o preço era muito caro naquela época, estamos falando de 79, que teve a crise do petróleo em 78. Não é isso? Estamos falando de uma situação mais precária nas estradas brasileiras. Estamos falando de crise econômica naquela época. E ela falou que era inviável. E ainda ela disse que os artistas faziam shows na cidade onde eles moravam. Não dava para você fazer show em outra cidade. E quem quisesse teria que ir até lá, mas... Lógico, exato. Mas e hoje? 34 anos depois. Como estão as condições das estradas? Como está o custo? O custo ele barateou, ele aumentou, ele continua? Como está a questão do combustível, dos impostos para fazer esse transporte?
34 anos depois, como que tá, Aderbal? Por incrível que pareça, né? Parece que a gente está no mesmo ponto, né? Eu era um bebê, né? 79, se diga a verdade. Mas, pela experiência que eu vivo hoje, né? Todo mundo tenta, de todas as formas, reduzir os custos, né? Então, as nossas estradas, se não for a Imigrantes e Anchieta, né? Que tem asfaltos belíssimos, né? Temos o Rodoanel, mas são caríssimas, né? Então, isso impacta direto no bolso seu, no bolso meu, porque, voltando para a parte da cultura, né? Inclusive, o governo está fazendo um incentivo, né, à parte da cultura, mas está longe ainda da gente ter produtos mais baratos por conta do diesel, né, que é super caro, por conta da gasolina, né? Eu não sei qual foi o critério que o governo quer colocar mais álcool na gasolina, então a gente fica pagando combustível muito mais caro dentro do nosso país do que lá fora, né? Então hoje parece que a gente não consegue ser competitivo. Eu acho que na minha experiência, né, e pelo que eu vejo, parece que hoje a gente consegue ganhar mais dinheiro, mas a gente gasta muito mais. Então, estradas, temos algumas estradas boas, sim, a gente não pode reclamar disso, em algumas regiões. Mas fora daqui, eu vi uma matéria 2 semanas atrás, lá no norte do país, né? Por exemplo, se a cultura quer chegar em Manaus, né? Ou vai aéreo, ou vai via Belém, né? E aquilo lá, eu acho que a gente voltou para nem 1979, a gente voltou lá para 1500, né? Porque transportar caminhões, pessoas numa balsa, isso é arcaico demais para nós. Se me permite, parafraseando Elis Regina ainda, ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais? Eu acredito que sim. Acho que como nossos avós, né? Como os nossos avós, bisavós, por aí, né? É verdade. Quase por aí. A Ellen Souza mandou uma pergunta para nós, mas essa pergunta ela não chegou completa, Ellen. Se você puder refazer, o Dr. Aderbal poderá responder com prazer. Ok. E a questão, doutora Aderbal, dos procedimentos adotados no retorno de uma exportação temporária. Como que é esses procedimentos? Tá, perfeito. Hoje, né, a MFM Logística, ela tem algumas características, né, da experiência dos anos que eu citei. Então, por exemplo, uma empresa que comprou uma máquina, né? Uma máquina grande, vamos colocar uma máquina de 3 metros de comprimento, e aí quebrou o coração da máquina, né? Quebrou uma peça. Só que a gente não tem como consertar essa máquina, não tem tecnologia para consertar essa máquina aqui. Então tem que tirar aquela peça, né, e tem que fazer um processo atípico, né? Que tem a instrução normativa, né, 319 de 2003, né, que fala do processo da exportação temporária. Então você faz a exportação temporária para conserto, né, e na volta, aquele material que você está mandando para conserto, ele estava na empresa. Se ele estava na empresa, ele não é novo mais, né? Então é um material usado. Então, para voltar, você tem que tomar certos cuidados, né? Tem gente que já manda embarcar, tipo, faz a logística, né? Faz a entrega lá no local que vai fazer o conserto, por exemplo, nos Estados Unidos, pega a mercadoria aqui, faz os trâmites, faz o frete internacional, faz os trâmites aduaneiros no aeroporto daquele país, faz a entrega no local, é consertado. E na volta, tem alguns profissionais que acabam esquecendo que aquele material é usado. O que ele faz? Ele manda embarcar essa carga de volta. Quando chega no aeroporto, né, para poder fazer o desembaraço, o fiscal fala, né? Cadê a LI? O que é LI, né? O que é LI internauta, né? LI é a licença de importação. Então tem que fazer uma LI de material usado. E aí vem toda aquela discussão, por que não foi feito? Então,
toda vez que pega um material de partes e peças para conserto, no retorno tem que tomar o cuidado de fazer a licença de importação prévia ao embarque, né? E aí essa licença tem que estar deferida para que seja emitido o AWB, né? No caso aéreo, para que chegue no Brasil, se registre a declaração de importação, né? Mais conhecida como DI, e não tenha nenhum transtorno quanto à liberação da mercadoria. Isso, na verdade, vai onerar o bolso, né, do importador, né, ou daquele que já teve que parar a produção, né, para poder consertar a máquina dele lá fora, porque não tem tecnologia aqui, ou até mesmo, em algumas situações, ele tem a garantia. Então, ele tem o direito de pegar essa máquina, mandar para quem fabricou, consertar aquilo e voltar. Só que na hora que volta, fica lá 1, 2, 3, até mais que um mês, esperando uma licença de importação que não foi emitida antes por um profissional, né, da área, e aí acaba impactando em prejuízos no processo aduaneiro. Aí, no caso de um atraso desse porte, o profissional da área, no caso o despachante aduaneiro, Tá. ele é que é responsável pelo prejuízo perante o cliente que está importando? Então, assim, é bem relativo, né? Porque a armazenagem, ela vai de encontro ao período, né? Que aquela mercadoria fica naquele determinado espaço dentro do aeroporto. Então, ela está ali armazenada, então ela tem os períodos e ela vai aumentando a cada tempo que vai ficando ali. Algumas vezes, sim, depende da negociação que existe entre o importador, né, que é o cliente do despachante, e ele mesmo, se ele assume isso ou não. Então, depende de tudo que foi tratado antes. Mas é uma discussão que trará prejuízos tanto na oneração da armazenagem, quanto do cliente não produzir, não voltar a produzir e impactar direto na produção dele, que ele não vai conseguir também atender os clientes dele. O pastor Paulo Eduardo, de Mogi Guaçu, nos mandou uma mensagem falando que ele está ligado na nossa programação e que ela está muito boa, mandou abraços a nós. Pastor, nós agradecemos aí a sua atenção e desejamos ao senhor aí uma ótima sexta-feira. Voltando aqui à pergunta da Ellen, ela gostaria de perguntar ao Dr. Aderbal como ele vê o futuro do Comex e logística. Olá. Na verdade, a gente profissional, né, nós profissionais, né, de comércio exterior, a gente quer que evolua, né, e evolua bem, né, para que a gente consiga ter de formas rápidas, né, atingir a necessidade da indústria, a necessidade de pequenas empresas que precisam do comércio exterior para sobreviver, né. Eu acredito que vai melhorar. Por exemplo, né, a gente pegando um pouquinho lá que eu estava falando de admissão temporária, a gente tem uma instrução normativa, esquecendo bens de caráter cultural, que eu citei, a 874, que é de 2008, né, que já houve uma evolução, mas a gente falando da instrução normativa de admissão temporária, ela é 285 do ano de 2003, então ela já está um pouco ultrapassada para as necessidades que nós temos no dia de hoje. Mas eu li que no último dia 23, não sei se vocês acompanharam, até tinha um link no site da Receita Federal, que eles estavam discutindo a evolução dessa lei, que através de órgãos de classe a gente poderia manifestar os nossos entendimentos, o que a gente consegue enxergar para melhorar a forma de atuação. Além da lei que tem que ser mudada, também não adianta só mudar a lei. A gente tem que pedir, né, aquela história que a gente falou no primeiro bloco, de mudar a forma da gente reivindicar. Porque o que a gente tem que fazer? Cada fiscal de cada unidade,
Pegando aqui só o estado de São Paulo, né, esquecendo um pouco os outros estados, por exemplo, a lei que é a mesma, né, a lei ela é única, né, ela basta estar publicada para que a gente tem que seguir sem sair do trilho. Mas o que acontece? Ela tem várias interpretações, né? O aeroporto de Guarulhos tem entendimentos diferentes do aeroporto de Viracopos, assim como também diferentes de entendimentos do Porto de Santos. Então, cada localidade da Receita Federal lê a lei e aplica de uma forma. Digo isso com base, por quê? Com fato. Eu tive uma experiência agora para fazer uma admissão temporária de uma empresa que trabalha com cristais, né? Swarovski, até citar o nome da empresa. A gente trouxe vestidos, né, para admissão temporária para um lançamento de uma linha deles, enfim. O aeroporto de Guarulhos, mesmo não estando escrito na Instrução Normativa 285, né, exigiu o LSI, né, licenciamento simplificado de importação para isso, para fazer a admissão temporária. Só que quando você vai lá no módulo Siscomex, né, para fazer a DSI, que é a Declaração Simplificada de Importação, você consegue registrar uma DSI de vestido, né, que é tecido, sem ter LSI. Só que o fiscal de Guarulhos falou, não, você tem que olhar a norma da NCM, na nomenclatura comum. Você tem que seguir. Só que a nomenclatura diz que para roupa tem que ter LI, mas não LSI. Então já tem uma divergência entre eles. E aí, eu, discutindo com o chefe naquela ocasião, eu falei, não concordo, não está escrito. O sistema não me pede, que é o Siscomex, não me pede. Ah, mas é uma falha do sistema. Eu falei, tudo bem, se é uma falha do sistema... O problema não é meu. Não é uma falha minha. O que eu tive que fazer? Eu tive que pedir, um absurdo isso, mas eu tive que fazer como profissional, né? Eu tive que pedir o cancelamento e tive que fazer uma DTA. Uma DTA, para que as pessoas que não conhecem, é uma declaração de trânsito aduaneiro. Registrei a DTA, teve um frete a mais, maior, né, uma pernada que nós chamamos no comércio exterior, maior, e tive que mudar essa carga para uma estação aduaneira do interior, que é um EAD. Eu tive que mudar para o EAD, cheguei lá, expliquei a situação, registrei a DSI sem a LI, novamente fiz esse registro. Houve o desembaraço, a pessoa, né, a empresa que foi a Swarovski conseguiu fazer o evento dela, depois a gente fez a reexportação e pedimos a baixa dessa admissão temporária. Então, o que acontece? Dentro do Estado de São Paulo, a própria Receita, além de ter a lei que tem que evoluir, né, que eu disse que tinha um link, a gente mandou sugestões para poder atualizarem, né, na nossa opinião, o que nos cabe de pedir, pedimos, mas a Receita Federal tem que evoluir muito, não só na lei, mas também no entendimento dos fiscais. Eu acho que o fiscal ele tem que seguir a lei, não a interpretação dele. Essa é minha opinião, e eu brigo muito por isso, através, né, as solicitações dos clientes, e eu vou lá para poder discutir e para poder que se faça valer a lei. Sim, o Norberto Figueiró, ele mandou aqui uma pergunta para nós, um grande abraço, Norberto, sobre a seguinte questão: como está sendo o impacto, como que é esse impacto na logística, com todo essas restrições que a gente encontra dentro do estado de São Paulo? Qual é o impacto que isso causa na logística? Olá, Norberto, bom dia. Na verdade, o impacto dessas restrições, acredito que você esteja falando das restrições que o ex-prefeito, o Kassab, implantou, né, que a gente, para entrar na cidade de São Paulo, eles acham que os caminhões, né, param todo o trânsito, né? Só que a nossa cidade, ela precisa dos caminhões, né? Eu sei que ao mesmo tempo do pico, talvez não, mas parar uma Marginal Pinheiros, uma via expressa, né, que onde
passaria, tudo bem que tem um rodoanel, mas o rodoanel passa fora, né? A marginal, ela deveria ter acesso para caminhões. O que eu acho, voltando na parte do governo, por que não faz, né, investimentos no rio? Tem o rio ali, põe alguma coisa para navegar, coloca ali para poder levar a carga, ou até mesmo através de barco, ou faz que nem foi feito na Avenida do Estado, né? Tem alguns pontos ali perto do centro onde os carros passam em cima do rio. Então, tem que ter investimento do governo, eu digo do governo federal e dos governos estaduais. Antes, eles querem, na minha opinião, os prefeitos, né, alguns deles, acabam fazendo isso, acho que para querer se promover perante a maioria, né, porque a maioria tem carro, não tem caminhão. Só que as pessoas que importam e que exportam, né, elas precisam que o material chegue na empresa ou nos distribuidores mais barato, ou que saiam mais barato. Mas se a gente tem que operar, né, voltando para o ramo do transporte, à noite, de madrugada, passou das 18 horas, você tem adicional noturno. Então, isso vai encarecer a logística. Eu acho que não adianta colocar regras se a gente não tem estradas, se a gente não tem ruas onde transitar. Então, eu acho que a cidade, ela foi crescendo de uma maneira errada. Primeiro você tem que colocar ruas e depois colocar leis, né? Então aqui a gente faz tudo ao contrário. A gente coloca lei e a gente tem que seguir as leis e quer que o custo fique baixo. Por outro lado, a gente pode lembrar, inclusive, falando de logística mais barata, o que foi feito agora, né? Copiou um exemplo dos Estados Unidos também. O que eles colocaram? Que o caminhão ele pode rodar 4 horas e tem que parar. Para onde? Parar no mato, né? Ser sujeito a assalto. Com toda a segurança que o Brasil oferece nas rodovias. Se o guarda vai seguir a lei. Pegou lá o tacógrafo e você rodou mais que 4 horas, vai ser multado. Eu acho que isso é um absurdo. Tem que ter bolsões, tem que ter locais de parada. Não adianta, eu estou rodando há 4 horas e meia, não tem onde parar. A gente que anda no Brasil, a gente, fora dos grandes centros, a gente vê que não tem estrutura para poder atender as leis. Eu acho que primeiro tem que começar de cima, né? Mas não, eles querem que a gente comece de baixo. A gente está na contramão, é verdade. Sempre, né? Sempre, desde 1979? Voltando a 79. O que acontece? Falta de planejamento do governo. O governo, ele projeta o Brasil para crescer. Perfeito. Desde a década de 70. Ele projeta, mas ele não dá... ele não planeja o crescimento. Então, é muito mais fácil eu tirar os caminhões, porque eles são maiores, das ruas em determinados horários, do que reduzir a venda de automóveis. Não, o negócio... Imagina, isso vai ser um impacto econômico muito grande. Tá aí a redução do IPI, né? E também é muito que iria acabar agora e não acabou, exatamente, né? E é muito mais fácil eu restringir o trajeto dos caminhões em determinados horários do que eu investir em meios de transporte mais eficazes, seja transporte humano, transporte público, para as pessoas não dependerem tanto de automóvel. É uma vergonha, né? Uma cidade igual São Paulo, né? O que a gente tem de metrô, né? Então a gente vai ir para o lado sempre batendo no governo, porque o governo, ele não adianta querer colocar leis. Se ele não vai... a gente está na contramão, a gente precisa mudar, eu acho que lá e depois aqui. Mas o que acontece na nossa logística é lá, tá cara. Doutora Aderbal, nós estamos então já, infelizmente, encerrando a nossa entrevista muito boa, se possível a gente ainda ficava aqui algumas horas. Agradeço a presença do senhor, agradeço também a presença dos nossos telenautas, peço que o senhor então possa fazer as suas despedidas e deixar o seu endereço de contato. Perfeito.
Luciana, obrigado por me receber aqui hoje. Telenautas, obrigado pelas questões, pelas perguntas, né? Desculpa se eu não consegui atender a todos, né? E se eu não me equivoquei em alguns momentos de não ter todas as respostas, mas quem precisar de serviços de transporte, né? Por favor, fique aí o nosso endereço, né? Que é o www.jobal.com.br, né? O nosso e-mail é o comercial@jobal, é Jobal, tá? Então é o comercial@jobal.com.br para transportes de cargas de importação e para cargas de exportação. E também para desembaraço aduaneiro e regimes atípicos, fica a nossa página, que é www.mfmlogistica.com.br, e o nosso endereço é o comercial@mfmlogistica.com.br. Obrigado pela oportunidade e até a próxima.